Bom dia! Hoje são 6 de novembro de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vou começar aqui uma pequena série com o título Jesus e a perda de fiéis. Quando falo aqui sobre Jesus, refiro-me ao Jesus aqui das lendas do Novo Testamento e não Jesus histórico. Sobre o Jesus histórico, nada. Estou aqui tratando do Jesus do Novo Testamento, das lendas que estão ali, em Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, etc. Muito bem. Portanto, hoje, agora, o primeiro vídeo com o título Jesus e a perda de fiéis. Jesus, que nada tinha a ver com Cristo, perdia fiéis ali no seu tempo, em sua época. Para entender a Bíblia, é preciso conhecer profundamente os costumes da sociedade em que Jesus viveu. Se a pessoa não conhece, jamais entenderá o Novo Testamento. Então Jesus morava numa cultura, ou seja, ele estava inserido numa cultura marcada por profunda ignorância e profundo analfabetismo. Os discípulos de Jesus eram analfabetos. Jesus era analfabeto. Isso aí vou explicar depois em muitos vídeos. Vamos mostrar aqui que muitas pessoas não acreditavam em Jesus, principalmente sua família. Sua mãe Maria não acreditava nos poderes de Jesus. Seus irmãos de sangue, Jesus teve vários irmãos e várias irmãs, também não acreditavam em Jesus. O pai de Jesus, José, também não acreditava nos poderes de seu filho. E Nazaré, a pequena aldeia de Nazaré, onde Jesus realmente nasceu, como mostrei aqui em vários vídeos, e ainda vou continuar aquela série, os moradores de Nazaré também não acreditavam nos poderes de Jesus. Jesus era taxado por muitos como uma pessoa lunática, uma pessoa meio louca, meio abobalhada. Isso aqui também vou mostrar. Tudo isso está no Novo Testamento e é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então vamos aqui a primeira parte logo no quadro, não é? Muito bem. Coloquei aqui como título Jesus e a perda de fiéis. Primeiro vídeo. Então vamos aqui, só para que você entenda. Vamos pegar logo aqui o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais antigo. É aquele que se aproxima mais ali da época de Jesus, né? Jesus já havia morrido aqui. Então o Evangelho de Marcos é o mais antigo e não o de Mateus. Pois bem, em Marcos, capítulo 6, versículos 1, 3 a 6, temos aqui a prova de que os familiares de Jesus não acreditavam em seus poderes. Muito bem, vamos lá. O título aqui é, veja, isso aqui está lá em Marcos capítulo 6, verifique depois. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Quem é rejeitado aqui? Jesus. E seus aqui? Aqui seus familiares. Sua mãe Maria, seu pai José e seus irmãos, homens ali e mulheres. Muito bem. O versículo 1 diz assim. Eu coloquei versículo aqui 1 para ficar mais claro, porque lá na Bíblia, no Novo Testamento, não há versículo 1, né? Em toda a Bíblia. Muito bem. A expressão 1. Então vamos aqui. Versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra.
e os seus discípulos o acompanharam. Que terra é essa? Ora, aqui está. Jesus foi para Nazaré, sua terra natal, onde ele realmente nasceu, e não a terra em que ele foi morar depois de nascido. A terra de Jesus natal era Nazaré. Muito bem, então Jesus chegou à aldeia de Nazaré, juntamente ali com seus discípulos. Muito bem. Então as pessoas que moravam ali, em Nazaré, quando viram Jesus chegando lá, à sua terra, juntamente com os discípulos, alguns moradores de Nazaré disseram assim, veja no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja aí, ó. Os moradores de Nazaré se escandalizavam diante ali da figura de Jesus, porque Jesus, para eles, não operava milagre algum. Então veja aqui, neste versículo, temos aqui como irmãos de sangue de Jesus, o Tiago era irmão de sangue de Jesus, o José, Judas e Simão. Este Simão aqui, não confunda com o Simão Pedro, que é o discípulo de Jesus. Não. Este Simão aqui era irmão de Jesus, filho de sangue ali de Maria e José. Muito bem. E veja aqui, ó. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Ou seja, Jesus, além de ter esses irmãos aqui, todos masculinos, né? Tiago, José, Judas e Simão, Jesus ainda tinha irmãs, mulheres. Muito bem. Vamos agora para o versículo 4. Diante dessa desconfiança de seus parentes aqui e dos moradores de Nazaré, Jesus aqui, vendo a desconfiança deles, disse aqui a muitas pessoas, inclusive aqui a seus discípulos. Veja o que Jesus diz no versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profetas sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Jesus está dizendo aqui que não existem profetas sem honra, sem respeito. Não existem profetas sem credibilidade, a não ser em sua própria terra, que é o caso de Jesus aqui. Porque em Nazaré, onde Jesus realmente nasceu, ninguém ali acreditava em seus poderes, porque ele propagava que era o Filho do Homem. E ali ninguém acreditava em Jesus, até mesmo sua família, pai, mãe, irmãos e irmãs. E aqui Jesus diz que não existem profetas sem honra, a não ser na própria terra em que nasceu, que é o caso de Jesus aqui, em Nazaré. Muito bem. E diz aqui o versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Veja aí. Quem não pôde fazer em Nazaré milagre algum? O próprio Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O escriba, o rapaz que escreveu isso aqui, não foi discípulo de Jesus coisa alguma. Foi pessoa que não era do convívio de Jesus. Isso aqui foi escrito muitos anos depois. O objetivo aqui do escriba é fazer com que as pessoas daquela época colocassem na cabeça que Jesus era filho do homem, era o filho de Deus, que iria ali salvar o povo judeu, né? E nada disso aconteceu. Então, esse negócio aqui de Jesus curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, tudo isso aqui é invenção do escriba que escreveu isso aqui. Ele diz logo no início que
Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, ou seja, em Nazaré, diante ali de seus familiares e de alguns moradores de Nazaré, Jesus não teve ali o poder de fazer milagre algum. Muito bem. E o versículo 6 diz: admirou-se da incredulidade, veja aqui, ó, deles. Quem ficou admirado com a falta de crença de Maria, José, filhos e filhas e do povo de Nazaré? Quem aqui ficou admirado diante da descrença deles? O próprio Jesus ficou aqui admirado pelo fato de seus parentes, seus familiares e alguns moradores de Nazaré não acreditarem nos poderes dele, de Jesus, entendeu? Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Isso aqui é mais uma invenção do escriba aí. Ele quer colocar aqui na cabeça do povão da época que Jesus era o Salvador, o Cristo. Só que Jesus, na verdade, nunca foi o Cristo, né? Portanto, você vê aqui, no primeiro vídeo, logo uma desconfiança, uma descrença de várias pessoas em relação a Jesus, não é? Seus próprios familiares, Maria, José, seus irmãos de sangue e suas irmãs de sangue não acreditavam nos poderes de Jesus. E Jesus aqui era taxado como uma pessoa lunática, uma pessoa que vivia no mundo da lua. Infelizmente, essa é a verdade que está no próprio Novo Testamento, aqui nas lendas sobre Jesus. É o que eu digo, isso aqui é lenda, não é história. Na história, nada você encontra sobre Jesus, nenhuma frase sequer. Por exemplo, fui, escrito por Jesus, nada. Jesus e seus discípulos eram analfabetos. Portanto, aqui mais um vídeo e vamos terminar com Elvis Presley cantando Don't have to say you love me. When I said I need you, he said you won't stay. I also me to change but you, and now you go away. Don't you know that now you're gone? I left you on my home. Now I have and fall in you and beg you to come on. Don't you have to say you love me, don't have my hand. Muito obrigado.